Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, o pensamento que está aqui na apostila e que está na tua aí nas suas mãos diz o seguinte: a verdade da Bíblia Sagrada é que a tribulação que ocorreu no passado, a tribulação que ocorre no presente e a tribulação que vai ocorrer no futuro. Então veja bem, a coisa de aproximadamente uns 100 anos atrás, foi criada uma doutrina na igreja de Jesus, uma doutrina que foi inserida dentro da igreja, que contraria frontalmente toda a verdade da Bíblia Sagrada. Essa novidade teológica que foi criada e que foi introduzida dentro da igreja, isso foi há cerca de 100 anos atrás. Isso é coisa nova, isso não é coisa que vem desde o princípio da igreja, não. Então, o que diz essa doutrina que foi criada há cerca de 100 anos atrás e que foi introduzida na igreja? Diz o seguinte, que antes de haver uma grande tribulação, a igreja, toda a igreja na face da terra, será arrebatada para o céu. Eles dizem que durante o período da grande tribulação, só estarão nessa terra os judeus e os gentios que não quiseram aceitar Jesus como Salvador. Esse então vai ser um período, os judeus que não aceitaram e os gentios que não aceitaram vão ter a oportunidade de se render e aceitar Jesus. Bom, segundo os criadores dessa doutrina de homens, eu digo até que é um ensino de demônios, eles dizem que a grande tribulação ela vai durar um período de 7 anos, que vai ser durante 7 anos, e que esse período é uma chance que Deus dá para que as pessoas se convertam a Cristo, para que as pessoas aceitem Jesus. Então eles dizem o seguinte, que só depois desse período de 7 anos de grande tribulação é que Jesus vai voltar uma segunda vez e vai reinar durante 1000 anos nessa terra. Olha como é que a coisa foi criada. Veja a engenharia teológica do inferno que eles criaram para produzir uma doutrina dessa aqui. Agora, por que eu disse ainda há pouco que essa doutrina, ela contraria frontalmente a verdade da Bíblia? Em primeiro lugar, porque nós já vimos aqui, quando fizemos a aula do arrebatamento, você está lembrado, que a igreja de Jesus, ela vai permanecer nessa terra até o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós vimos aqui com a Bíblia na mão, que o arrebatamento dos crentes vivos, daqueles que estiverem vivos no dia da segunda vinda de Jesus, ele vai se dar exatamente no dia da segunda vinda. O apóstolo Paulo disse que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois aqueles que ainda estiverem vivos naquele dia serão arrebatados juntamente com eles, isso é na mesma hora, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nós vimos isso aqui, você lembra dessa aula do arrebatamento? Ainda está lembrado, não está? Está bem fresquinho na memória de vocês, não está? Bom, em segundo lugar, contraria frontalmente a verdade da Bíblia, porque a salvação, meus irmãos, não depende do homem. A salvação não depende do homem aceitar Jesus. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um ato da soberania de Deus. Deus não depende de artifício para salvar ninguém. Imagina se Deus vai depender de artifício. Bom, já que não quis aceitar, deixa eu mandar aqui uma tribulação violenta para ver se eles se aceitam. Imagina se Deus faria isso. Não, a salvação é um dom de Deus. É um ato da soberania de Deus. Nós não temos nenhuma participação na nossa salvação. Foi Deus que nos imputou salvação. Jesus garantiu a nossa salvação quando Ele deu a sua vida, quando Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Amém? Em terceiro lugar, eles erram quando eles usam esse texto aqui, ó, de Mateus capítulo 24, versículo 21, para respaldar esse falso ensinamento, porque essa grande tribulação que o Senhor Jesus se referiu aqui, nós vimos na aula passada, ela era para os judeus incrédulos, e essa grande tribulação que Jesus falou aqui, ela se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Nós vimos aqui, toda a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Você lembra que eu trouxe aqui até para vocês alguns relatos que eu copiei do livro A História dos Hebreus de Flávio José? Foi essa grande tribulação. E nesta grande tribulação aqui, a igreja já estava estabelecida em Jerusalém. Quando você lê
o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Atos mostra o apóstolo São Paulo visitando as outras igrejas e fazendo uma grande coleta para ajudar os santos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Porque quando a pessoa se convertia a Jesus, quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele era violentamente perseguido, passava privações. Se ele era funcionário do Estado, do governo, tomavam-lhe o emprego. Era um problema terrível, por isso que Paulo sai fazendo aquela coleta para ajudar a igreja de Jerusalém. Então a igreja já estava estabelecida. Em quarto lugar, eles erram quando eles ensinam que a grande tribulação vai ocorrer somente com a presença dos judeus na terra e dos gentios que não aceitaram Jesus, porque nós vimos aqui na aula passada que a partir do estabelecimento da nova aliança não existe mais separação entre judeus e gentios. Nós vimos aqui que a partir do momento que Deus estabeleceu a nova aliança, a igreja passou a ser o Israel espiritual, formado por judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Amém? Então olha quantos tópicos eu já mostrei para desmontar isso, viu? Então vamos agora ao ponto 1 da apostila. Diz assim: desde que a igreja foi estabelecida no mundo, que ela passa por tribulação. Então veja, vou repetir. Aquela grande tribulação que Jesus se referiu aqui em Mateus capítulo 24, versículo 21, era para os judeus incrédulos. Ela ocorreu no ano 70 depois de Cristo. A igreja já estava estabelecida em Jerusalém. E é exatamente por isto que Deus abreviou aqueles dias. Você vai ver isso aqui agora. Abre Mateus, vamos lá. Já estamos em Mateus, né? Leia o capítulo 24, versículo 22. O Senhor Jesus disse assim: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ok? Agora, eu disse aqui na aula passada que o povo de Deus precisa saber o que é uma tribulação. Essa palavra tribulação, tribulação, significa o quê? Aflição, significa amargura, significa angústia. Então, quando a Bíblia diz uma grande tribulação, está falando de grande aflição, de grande angústia, de grande amargura. Agora, a tribulação que sobrevém sobre os ímpios, a tribulação que sobrevém à nossa vida individualmente. Quem é aqui que não passa por tribulação? Quem é aqui que nunca passou por uma tribulação? Então é a tribulação que vem à vida de cada filho de Deus individualmente. E a tribulação que sobrevém à igreja como um todo, a igreja como instituição divina. A tribulação que ocorreu no passado, a tribulação que ocorre no presente, e a tribulação que vai ocorrer lá no futuro, vai ocorrer lá na frente. Então a verdade, irmãos, bíblica, que nós não podemos negar, é que até a vinda de Jesus, até o dia da segunda vinda do Senhor, a vida nesta terra, a vida nesse mundo, será sempre cheia de tribulações. Você vai ver que Jesus falou isso, Jesus ensinava isso. Vamos abrir no livro de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 16, versículo 33. Todo mundo achou? Então acompanhe a leitura. Ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem coisa, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. A vida nessa terra é cheia de aflições, como consequência do pecado. Nós só vamos ter uma vida sem aflições quando nós recebermos de Deus um corpo glorificado, quando nós estivermos vivendo com Deus eternamente, quando Ele criar novos céus e nova terra. Vamos ver o salmista também falando algo a esse respeito. Abra no Salmo 44. Salmo 44. Versículo 22. Olha o que é que o salmista diz: mas por amor de ti,
somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha, por amor a Ti, Senhor, nós somos entregues à morte diariamente. Quer dizer que a Tua lealdade a Deus, a minha lealdade a Deus, a nossa lealdade a Deus, sempre vai atrair a ira dos ímpios. Os ímpios ficam profundamente irados quando eles veem que há um povo que é leal a Deus, um povo que é fiel à palavra, um povo que não tem uma fé fingida, um povo que tem uma fé verdadeira, uma fé genuína. Paulo, quando escreveu aos Romanos, aqui Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante, olha o que ele diz. Ele começa perguntando: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Quer dizer que nós enfrentamos tribulação. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Você vê que ele foi pegar lá o que o salmista falou e joga aqui na pregação dele. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem o pastor mandão, nem o presidente da convenção das igrejas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Quer dizer que Paulo está dizendo aqui que aconteça o que acontecer, nada pode nos separar do amor de Deus, nada poderá fazer você perder a tua salvação, que é o tema que ele vinha abordando nesse capítulo. E tem gente que não aceita, né? Que salvo uma vez, salvo para sempre. Uma vez nas mãos de Jesus, nas mãos de Jesus para sempre. Deus jamais vai deixar de nos amar. Se nós formos infiéis, Deus permanecerá fiel. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, que a nossa salvação não depende da nossa fidelidade. Porque se dependesse da nossa fidelidade a Deus, ninguém se salvaria. Porque quem é que em algum momento da vida não é infiel a Deus? O pecado é a infidelidade, a desobediência. Quem é que não é? Por isso que ele diz, olha, se formos infiéis, ele permanece fiel. Veja o que ele diz mais adiante, no capítulo 12, aí mesmo em Romanos. Capítulo 12, versículo 12. Está escrevendo para a igreja, está falando com os salvos, está falando com os santos. Então ele diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Como é que diz que a igreja não passa por tribulação? Sejam pacientes na tribulação, né? Na oração perseverante. Agora, vá lá em Apocalipse. Vamos lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Versículo 9. Presta atenção no que João diz. Ele diz assim, ele escreve: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na esperança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você vê, no tempo de João, a igreja já passava por tribulações. E só eu, João, companheiro de vocês nas tribulações. O próprio João, nesse momento aqui, estava preso na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E Deus mandou João escrever a revelação do Apocalipse à igreja, exatamente, irmão, para exortar a igreja, para encorajar a igreja, para enfrentar essas tribulações que já existiam naquela época e vão existir sempre, até o dia da vinda de Jesus. Ora, quantas tribulações a igreja primitiva sofreu. O apóstolo São Paulo, particularmente, ele foi testemunha dessas tribulações.
O apóstolo Paulo, ele mesmo sofreu na carne as consequências das tribulações. Você sabe o que é que Paulo ensinava à igreja naquele tempo? Vai saber agora. Vem no livro de Atos dos Apóstolos. Olha como é diferente do ensino de hoje. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. Versículo 21 e 22. Ok? Então diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você vê que ensino diferente? Olha, se fortaleçam na fé, né? Vocês têm que permanecer firmes na fé. E vou mostrar para vocês que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então as tribulações sempre vão existir, irmãos, ao longo dessa era da igreja. Você não pode se iludir contra isso. Agora eu quero dizer para você uma coisa. Tudo que nós passamos na nossa vida, todas as tribulações que nos sobrevêm durante a nossa existência nesse corpo de carne aqui, olha, é absolutamente nada quando você compara com tudo de bom, com tudo de maravilhoso que está reservado para você quando você for viver eternamente com Deus. Paulo disse, é nada, isso é nada, isso não vale nada, porque nós vamos ter uma eternidade só de gozo, só de alegria, só de paz, só de coisas maravilhosas. Ele disse isso aos romanos, Paulo. Abra no capítulo 8. Romanos 8. Versículo 18. Olha o que o apóstolo dizia. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse tempo presente é a era da igreja. O tempo presente que Paulo se refere aqui, ele vai desde o momento que Deus assumiu o corpo de carne, até o dia da segunda vinda de Jesus. Mas eu vou dizer para você que vai muito mais do que isso. Vai muito mais do que isso. Esse tempo presente, irmãos, olha, é cheio de tribulações, é cheio de angústia, é cheio de aflições, é cheio de sofrimento. Porque, você quer ver uma coisa? Quem é que ousaria dizer que desde que a igreja de Jesus foi estabelecida e até o dia da segunda vinda de Cristo, que a igreja não está passando por uma grande tribulação? Quem que ousaria dizer que não está passando por uma grande tribulação? Desde que ela foi estabelecida, desde que a igreja foi criada, lá em Jerusalém, né? Há 2000 anos atrás, que a igreja passa por uma grande tribulação. Quem é que não se lembra aqui das grandes perseguições que a igreja sofreu no seu início? Quantos cristãos que pagaram com a própria vida? Quantos que foram torturados? Quantos que foram mortos a fio de espada? Quantos que foram lançados dentro de um cárcere? Quantos que eram lançados na arena dos leões para serem devorados vivos pelas feras? Quem é que não lembra disso aqui? Você lembra da morte de Estevão? Estevão morreu como? Apedrejado. Olha, apedrejado. Não tinha cometido nenhum crime. Simplesmente pregou a verdade. Simplesmente falou de um Deus soberano. E a turma disseram, isso é heresia, apedreja ele. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele foi morto, decapitado em Roma. Cortaram-lhe a cabeça com a espada. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 35, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites. Sim,
até de algemas e prisões. Você vê, alguns torturados até a morte, irmãos. Sabe o que é uma pessoa ser torturada até morrer? Só que hoje, eles não matam fisicamente. Hoje é muito difícil ver alguém morrer fisicamente por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade a Deus. Se bem que acontece. Em muitos países aí, tem cristãos morrendo por causa da sua fé. Mas normalmente hoje, como os tempos mudaram, hoje não dá mais para pegar uma pessoa ali, jogar na praça e apedrejar. Hoje não é mais possível acontecer isso. Mas eles matam, não matam com pedrada, não matam numa fogueira, mas eles matam como? Procurando destruir a reputação da pessoa, com calúnias, com maledicências. Sabe? Jesus passou por isso aqui. Jesus foi chamado de endemoniado, Jesus foi chamado de beberrão, foi chamado de pecador. O que faz até no dia de hoje? De repente aparece um imbecil aí e faz um filme, querendo mostrar Jesus como um homem que se prostituía, que tinha caso com Maria Madalena. Faz a mesma coisa ainda hoje. Então ele foi vítima disso aqui, sabe? Sofreu as pampas, foi chamado de Beelzebul. O apóstolo Paulo foi chamado de peste. Esse homem é uma peste. Foi vítima de calúnia, foi vítima de falsos testemunhos, foi vítima de açoite, foi vítima de ser colocado dentro de uma prisão. É dessa maneira que eles fazem hoje. Eu fazia um programa na Rádio Evangélica em Recife, de 10 às 11 da noite. Às 11 horas começava um programa da Assembleia de Deus, de Abreu e Lima, lá em Pernambuco, que era Madrugando com Cristo. Eles iam das 11 da noite até 4, 5 da manhã. Cada dia era uma equipe diferente, para fazer a madrugada, né? Aí um dia eu cheguei na rádio para fazer o programa. Eu sempre chegava um pouco antes para preparar o tema que eu ia desenvolver e tal. E tinha um rapaz que trabalhava, era o chefe da segurança da rádio. E todo o programa ele ia para o estúdio ouvir. E ele dizia assim, pastor, era uma rádio evangélica, só programa evangélico. Ele dizia, pastor, eu não aguento ouvir os outros programas. Agora o teu programa, olha, dá prazer, eu venho para dentro do estúdio. E ele não era convertido ainda. João, o nome dele. Então ele tinha essa intimidade comigo. E um dia, quando eu cheguei na rádio, aí ele estava assim na guarita da segurança, ele disse, pastor, só dá um minutinho, eu digo, pois não. Ele disse, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor frequenta muito a praia de Itamaracá? É uma praia que tem em Recife, a ilha de Itamaracá, onde tem um presídio, né? Eu disse, não, frequento não. Eu já fui em Itamaracá, devo ter ido 1 ou 2 vezes com meus filhos, mas não frequento. Por quê? Ele disse, não, por nada não. Ah, eu não gosto dessa coisa por nada não, sabe? Eu digo, não, peraí, João. Se você me perguntou, tem algum motivo. Por que tu me perguntou se eu frequento a praia de Itamaracá? Não, você vai ter que dizer. Aí comecei a imprensar eles, fala o seguinte, pastor. Quando terminar o programa, eu te digo. Tá bom. Aí terminou o programa, ele disse, pastor, olha, eu vou lhe dizer, mas fica na tua, eu sei que o senhor não tem medo, o senhor fala mesmo aí. Eu digo, não, peraí, não me peça nada não. Eu não gosto de empenhar minha palavra, porque de repente Deus disser para fazer o contrário, eu vou fazer mesmo. Né? Então, como é que é a história? Ele disse, não, sabe o que é, pastor? Esse pessoal aí da Assembleia de Deus me chamaram e disseram, ó, você está vendo esse aí, esse pastor Carlos aí? Isso não vale nada. Todo sábado à tarde, ele está na praia de Itamaracá bebendo uísque com água de coco. Cheio de mulher, de biquíni, não sei o quê. Eu digo, falaram? Eles falaram. Dá para você imaginar o que é que eu fiz no outro dia no rádio, né? Aí esculhambei com eles tudinho. Digo, bando de sem vergonha, filho do diabo, mentirosos, viu? E eu quero que venha aqui provar comigo, aqui, preto no branco, viu? E nesse dia que eu falei, era o dia que vinha essa equipe que falou. Eu digo, e hoje eu estou esperando aqui. Só saio daqui quando falar com quem falou. Pergunta se apareceram. Nem o programa fizeram. Nem o programa foram fazer. Além de tudo, são covardes. Então fazem isso aqui, irmãos. Viu? Versículo 37. Muitos foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabra.
necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aí eu pergunto, irmãos, será que tudo isto aqui não está inserido dentro do contexto de uma grande tribulação? Ou não está? Olha, a história da humanidade registra tudo. Quem é que não se lembra do que aconteceu na Idade Média? Na Idade Média, século XVI, a Igreja Católica Apostólica Romana, olha, ela promoveu uma perseguição violenta contra a Igreja Cristã. O Papa deu ordem naquela época para que todos aqueles que não aceitassem os ensinamentos da Igreja Católica tinham que ser mortos, tinham que ser queimados vivos numa fogueira. Naquela época, eles utilizaram um instrumento chamado Santa Inquisição. Primeiro, eles tentaram impedir que as pessoas lessem a Bíblia. Eles diziam assim, não, a Bíblia só pode ser lida pelos sacerdotes. Eu ainda alcancei essa época aqui no Brasil. Eu estudava no Colégio Salesiano em Natal, ninguém tinha Bíblia. Queria comprar, não, Bíblia não é para leigo, Bíblia é só para os padres. Só quem lê. Você vê que agora vão voltar a rezar a missa em latim, que é para ninguém entender nada mesmo, viu? Então primeiro eles tentaram fazer isso. Então, se alguém lia a Bíblia e passava a crer nas verdades das Escrituras Sagradas, olha, essa pessoa era considerada herege. Não, mas está aqui na Bíblia, eu creio na Bíblia. Você é um herege, você tem que crer no que o Papa diz, você tem que crer no que a igreja ensina. E sabe qual era a pena para os hereges? Ser queimado vivo na fogueira. Que perversidade! Viu? Que perversidade, pegar uma pessoa viva. Quer dizer que você está crendo na Bíblia? Você está crendo que Deus é soberano? Você está crendo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Que Maria não é um dos caminhos? Perfeitamente. Você é um herege. Prepara a fogueira aí. Preparava uma fogueira, amarrava a pessoa num tronco, cheio de madeira em volta, botava gasolina, tocava fogo e a pessoa era queimada viva. Que crueldade, hein? Eu pergunto para você, será que isso não está inserido dentro do contexto de uma grande tribulação? Pastor, por que eles não queriam que as pessoas lessem a Bíblia? Porque eles sabiam que se as pessoas lessem a Bíblia, né, aqueles que fossem filhos de Deus, eles iam perceber que os ensinamentos da Igreja Católica eram completamente errados. As pessoas iam ver, peraí, o que está na Bíblia é uma coisa, o que eles estão ensinando aí é outra completamente diferente. Por isso que a perseguição era violenta. Se lê a Bíblia e disser que crê na Bíblia, você é um herege, você vai ser morto numa fogueira. Então será que tudo isso não faz parte de uma grande tribulação? Sem dúvida nenhuma que faz. Só que muitas outras coisas, né, ainda vão ocorrer aí ao longo do tempo, até o dia da segunda vinda de Jesus. Olha, o capítulo 7 de Apocalipse também fala sobre isto. Abra no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 1 em diante. Ok? Então diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha, essa coisa de selar na fronte é símbolo da proteção divina. Então, quem são essas pessoas aqui? Quem são esses servos de Deus aqui, que serão protegidos dessa grande destruição que vai se abater sobre a terra? Os eleitos de Deus, judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Agora a pergunta é: pastor, se a terra e o mar serão danificados, como está escrito, como é que esse servo de Deus, pastor,
poderão estar protegidos? Bom, só tem uma maneira: se forem tirados da terra. Que se vai danificar a terra e o mar, só pode ser protegido se não estiver na terra. E quando é que isso vai acontecer, pastor? No dia do juízo. Vamos relembrar? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler a partir do 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, que estiverem vivos naquele dia, seremos arrebatados juntamente com eles. Os mortos ressuscitam, recebem um corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos são arrebatados, também recebem um corpo glorificado, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, olha só, é nesse momento aqui que todos estarão selados, todos estarão protegidos, guardados, levados para diante do trono do Senhor nos ares. Então fica a terra livre. Deus destrói a terra, Deus acaba com tudo, né? E aqueles que são de Deus estão guardados, estão protegidos nos ares. É nesse momento aqui que acontece isso. Volta em Apocalipse 7. Vamos voltar lá. Apocalipse capítulo 7, versículo 4 em diante. João continua: então ouvi o número dos que foram selados, guardados, protegidos, né? Ouvi o número deles, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gado, 12 mil, da tribo de Asso, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Zacá, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Isso é um número simbólico. Você lembra que eu disse aqui? A Bíblia, ela é cheia de símbolos, né? E nós não podemos interpretar esses símbolos literalmente. É um simbolismo. As testemunhas de Jeová, quando eles fundaram a Testemunha de Jeová, então o maluco lá que fundou a Testemunha de Jeová, ele disse assim: só serão salvos 144 mil pessoas na terra. E essas 144 mil pessoas somos nós, Testemunha de Jeová. Quem se convertir a Testemunha de Jeová vai ser salvo. Aí começaram a trabalhar. Não demorou muito, eles passaram dos 144 mil membros. Aí seria, e agora? Como é que fica? Hoje eles são milhões no mundo inteiro. Aí mudaram a história. Aí mudaram o discurso. Você vê? Porque vão pela letra. Vão pela letra. Olha, meus irmãos, esses 144 mil aqui, selados, simboliza a totalidade de Israel. O Israel espiritual, a totalidade dos salvos. Lembra que eu falei? Depois que estabeleceu a nova aliança, a igreja, no mundo inteiro, é o Israel espiritual. Então simboliza a totalidade dos salvos. Você veja que, depois de João ouvir e ver tudo que ele relatou aqui, do versículo 1 ao versículo 8, Deus agora vai mostrar para João uma visão de quem eram esses 144 mil salvos. Agora Deus vai mostrar para ele quem era. Olha o que ele diz aqui, versículo 9: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de
todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, os 144 mil selados são, na realidade, uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, João diz, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Tanto os predestinados do Velho Testamento, como os predestinados do Novo Testamento. Tanto aqueles que foram predestinados por Deus dentre os judeus, como aqueles que foram predestinados por Deus dentre os gentios. Agora, onde é que esta grande multidão se encontra? Na visão de João, em pé, ele diz aqui, diante do trono, vestidos de vestiduras brancas. O que é vestido de vestiduras brancas? Com um corpo glorificado. Não mais num corpo de pecado, num corpo glorificado. Agora no versículo 13, ele continua e diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Aqui tem uma coisa interessantíssima. Olha, o próprio Deus diz: são estes os que vêm da grande tribulação. Que grande tribulação é esta aqui? Muita gente imagina que é aquela que Jesus se referiu lá em Mateus capítulo 24, versículo 21. Penso que é aquela tribulação. Mas nós já vimos aqui que aquela grande tribulação era para os judeus incrédulos, que ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Além do mais, olha, no livro de Atos dos Apóstolos, se você quiser tomar nota aí, não está na apostila, capítulo 7, versículo 11, também fala de uma grande tribulação que ocorreu em Canaã, com o povo hebreu. Você vê, também fala de uma grande tribulação que ocorreu lá. Então, na verdade, pode anotar, eu espero, sem problema. Anote. Atos capítulo 7, eu falei, não foi? Versículo 11. Pronto? Então veja, na verdade, essa grande tribulação que ele está se referindo aqui, ela compreende todo o período, desde o momento que o homem foi expulso lá do Jardim do Éden, até o momento que ele foi elevado às alturas, ao encontro do Senhor nos ares. São estes que vieram da grande tribulação. Desde que o homem foi expulso do Jardim do Éden, até o momento do homem ao encontro do Senhor nos ares, esse período, irmãos, é uma grande tribulação. João diz aqui: lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não é o sangue de Jesus que torna a nossa alma branca como a neve? Estava vermelha de pecado. O pecado de Adão fez isso, né? Veio o primeiro Adão, sujou tudo. Veio o segundo Adão e alvejou tudo. Tirou toda a sujeira, tirou toda a impureza. Então, todos esses aqui
foram completamente limpos de suas culpas através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eles passaram a ter direito à imortalidade, passaram a ter direito a viverem eternamente com Deus. Leia outra vez o versículo 15. Vamos ler outra vez. O versículo 15, Apocalipse 7. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Quer dizer que todos os eleitos receberam um corpo glorificado e agora serve a Deus, João viu aqui, no seu santuário, por toda a eternidade. Pastor, uma pergunta que alguém pode fazer: que santuário é este aqui? É o lugar onde a presença de Deus se manifesta, irmão, em toda a sua plenitude. Ou seja, esse santuário é a igreja de Jesus reinando eternamente com Deus no novo céu e na nova terra. Esse é o santuário. Você vê que João diz: e aquele que se assenta no trono, Deus, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. No texto grego original, essa expressão, estenderá sobre ele o seu tabernáculo, significa: aquele que se assenta no trono habitará entre eles, fixará residência com eles ali eternamente. Esse é o sentido aqui da palavra. No versículo 16, olha só: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará, para as fontes da água da vida. Agora veja só, vamos comparar isso aqui com aquilo que João relatou em Apocalipse 21. Vamos lá, vamos fazer uma comparação. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Então ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. O que é isso? Isso são adjetivos que João usa para identificar a igreja. Ele chama a igreja cidade santa, Nova Jerusalém. Então eu vi a cidade santa, eu vi a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A igreja, a Bíblia não diz que é a noiva do Cordeiro? Então, aquela grande multidão que João disse, ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, né? Que há pouco ele disse: olha, eu vi, elas estavam de pé diante do trono, vestidas de vestiduras brancas, ou seja, num corpo glorificado. Agora, João vê aquela grande multidão, que era a cidade santa, que era a Nova Jerusalém, que era a noiva do Cordeiro. Eles descem daquele encontro com o Senhor entre nuvens, nos ares, para estarem para sempre com o Senhor, aqui ó, novo céu e nova terra. Amém? É isso que João vê aqui. Olha, no versículo 3 e 4. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Está vendo como o sentido é esse? Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pastor, mas no capítulo 7, João disse que sobre essa multidão não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Mas aqui ele não fala disso. Fala, sim, senhor.
Vamos ler mais. Vamos ler o versículo 9. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a igreja, todos os salvos, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Agora no versículo 22, para a gente não ler o texto inteiro, né? Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. Está vendo como ele fala? Pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Graças a Deus que não penetra. Ah, Jesus, não vai mais ter diabo, não vai ter demônio, não vai mais ter pecado, não vai ter falso profeta enganando as pessoas, não vai ter mais a serpente. Não. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Só os predestinados. Só os eleitos de Deus. Esses que praticam abominação e mentira não farão parte da igreja, não terão direito à vida eterna com Deus. Ficam mentindo, dizendo que a salvação se perde, dizendo que o homem manda em Deus, como tem livre-arbítrio, dizendo que o demônio volta com mais 7, dizendo que a pessoa está endemoniada, tem que se libertar numa corrente de 12 semanas. Esses que praticam abominação e mentira jamais farão parte da igreja de Jesus. Jamais desfrutarão da vida eterna com Deus. Então, irmãos, quando se fala de uma grande tribulação, a grande tribulação é esse período. Na verdade, desde que o homem foi expulso do jardim do Éden, ali começa uma grande tribulação. Até o momento que todos vão ao encontro do Senhor nos ares entre nuvens. Então, esse período é uma grande tribulação. Aí eu pergunto, a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Estamos passando. Estamos vivendo uma grande tribulação, irmãos. Então, quando se diz que a igreja não passa, que a igreja vai ser arrebatada, e aí vão vir 7 anos de grande tribulação, de muito sofrimento, só os judeus vão ficar, e os gentios que não quiseram aceitar Jesus, olha, Jesus foi oferecido, eles não quiseram, agora vão ter que aceitar na marra. Deus agora vai mandar cada pedra desse tamanho na cabeça deles. Aí você não precisa, peraí, com uma pedra desse tamanho eu aceito. Se fosse uma pequenininha dava para aguentar, mas assim não dá, assim eu me rendo. Imagina se Deus faz isso. Imagina se Deus precisa de algum artifício para salvar alguém. Como é que é? O pastor disse que o anticristo vai reinar na terra 7 anos, é? Amém. O que é que tem? Que ele disse que esses 7 anos... eu sei a história, viu? Olha as bobagens que falam, né? O anticristo vai reinar... Quantos anos? 7. Ah, meu Deus amado. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Abra aí na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 4. Anticristo significa o quê? Contra Cristo. Contra Cristo. Né? Contra os ensinamentos de Cristo. Contra a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Então, só poderia haver anticristo depois que Cristo se manifestou ao mundo.
né? Antes não poderia. Na verdade, anticristo, contra Cristo. Olha o que João falou assim que a igreja foi estabelecida. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Espíritos revestidos de carne, pessoas. Não dei crédito a qualquer um. Antes, provai os espíritos, provai as pessoas, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa, né, que Deus se fez carne, que Deus assumiu um corpo, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Não confessa Jesus como Deus. Não confessa Jesus como Senhor. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Você está vendo? Esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está onde? No mundo. Desde aquela época, irmão. Aí vem os caras com as histórias, né? Não, o anticristo vai se manifestar, vai ficar 7 anos. Ah, quanta bobagem. Viu? Então, irmão, essa é a verdade da Bíblia. Agora não é para ninguém ficar com medo, porque faz um terrorismo desgraçado, né? Olha, a grande tribulação vai ser horrível. Oi. Faça, querida. Como é que é a história? Isso é. Quer dizer, quem não aceitar, recebe o carimbo da besta. Pá! Aí não pode comer, não pode fazer compra. Ai, que bobagem. Vai aceitar ou não vai? Com a escopeta de 12, uma 12. Aceita ou eu atiro no teu peito? É. Steven Spielberg perde feio. É, porque Steven Spielberg é um cineasta famoso, né? Que faz aqueles filmes, né? Parque dos Dinossauros, né? De Steven Spielberg. É ficção, né? Olha, para essa gente aí, perde feio, viu? Vai ter capacidade para criar ficção assim, meu irmão, lá em Hollywood, terra do cinema. Como é que é? Peraí. Eu não estou entendendo, não estou ouvindo direito. Sem microfone assim longe é ruim. Vem aqui perto. Isso, pode vir. Como é que é o carimbo do quê? Sim. Sim. O que é que tem? Hum. 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 Ah, Jesus amado. Ah, meu Deus amado. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha o que é que ensinam para o povo de Deus. Você vai receber uma marca, um carimbo, um chip.
Se você tiver, teu pai não vai ter, não sei quem não vai ter, o outro vai ter, o irmão vai ter, aí um sai entregando o outro, não sei. Às vezes eu fico pensando o seguinte, eu digo, gente, olha, é preciso ter muita fé para acreditar nisso. Não é fácil não, tem que ter muita fé para crer nisso aí, viu? E o pior é que jogam essas coisas para o povo, e o povo aceita. Acreditam, recebem isso. O irmão Alcélio trouxe para eu ouvir um CD, como é o nome do cara? Do mentiroso lá? Hã? Chico de Xangô? É isso mesmo, né? Aí ele me deu o CD, eu nem ouvi, né? Botei no meu carro, mas Deus queria que eu ouvisse, sabia? Porque quando eu procurei, eu estava ajeitando umas coisas no carro, aí o CD no chão do carro, ó. Eu digo, eita, o CD do Alcélio, arranhado, coisa dos meus filhos, dos meus netos também. Eu digo, meu Deus, aí peguei. Agora aqui nessa viagem, aí botei lá, deu para ouvir uma boa parte, sabe, Alcélio? Olha, não é brincadeira não. Aquilo ali tem que entregar na polícia, aquele CD. Não, estou falando sério mesmo. Dizer, olha aqui, olha o que o cara está dizendo aqui. Não vai tomar providência não? O cara diz que ele hoje diz que é pastor. Aí dando testemunho na igreja, o Nazareno. Né? E o cara dizendo, mas mente demais, meu irmão. Mas mente demais. O cara disse que foi bruxo, o maior bruxo do Brasil. O cara disse que trabalhou em tudo quanto é ministério de Brasília. O cara disse que trabalhou para os presidentes. Aí começa a mentir. Aí diz, olha, minha vida era terrível. Eu fui o maior bruxo. Graças a Deus que hoje eu estou lavado pelo sangue de Jesus. Ah, mas tem uma coisa. Teve um período que o diabo fez eu virar bicha. Vocês sabem, né? A Pombagira fez isso. Eu andava de mini saia, de sapato alto. Aí daqui a pouco diz assim, alguém aqui já ouviu essa barbaridade? Depois diz assim, Aí depois voltou a ser homem. Aí voltou a ser homem. Aí me casei, não sei o quê. Mas aí briguei com minha mulher. Aí fui para minha fazenda. Eu tinha várias fazendas, vários apartamentos, muitos automóveis. Diz que trabalhou com Fernandinho Beiramar. Eles gostam de contar essas mentiras, né? Olha, acho importante dizer que trabalhou com Beiramar. Trabalhou nem com Beira Rio, quando mais com Beiramar. Viu? Isso é mentiroso, rapaz. Aí o cara, aí disse assim, eu chegava em casa com $500 mil, assim. Jogava em cima da cama. Dizia, mulher, encha aí o travesseiro. Aqui em casa o travesseiro é cheio de dólar. Não é com nada não, não é com espuma não. É dólar, viu? Eu digo, tá certo. O que mais? Aí briguei com minha mulher, fui para a fazenda. Você acredita que eu traí minha mulher? Olha, arranjei outra. Ele conta assim mesmo. E eu andava na cidade de Brasília com ela no meu carro. Sentada no banco da minha mulher. Ia no shopping com ela. Ia no ateliê onde minha mulher mandava fazer uma roupa para minha amante. Aí o cara cria uma história assim, fica todo mundo em suspense. Ele sabe quem era a minha amante? A minha cadela Fila. Diz que se tornou amante de uma cachorra, de uma cadela. Depois disse que matou o filho, com 8 anos, com um tiro de escopeta no peito. O diabo mandou, vai lá e mata ele, senão quando ele completar 15 anos ele te mata. Aí eu peguei a escopeta, fui lá, a criança chorando, eu bum, abri o peito. Tem que entregar um CD desse à polícia, Alcélio. A polícia, vem cá, cara, vem cá. Quer dizer que você matou filho, você matou fulano, você está dizendo aqui que você trabalhou para o presidente Sarney, que ele contratava você para matar pessoas, personalidades importantes. Tem uma irmã ali que é da Polícia Federal. Irmã, Deus fez ouvir a irmã, não vou nem dizer quem é. Esquece. Todo mundo curioso, querendo saber quem é da Polícia Federal. Cuidado, ela vai ficar olhando, será que está devendo alguma coisa? Bom, quem é sabe o que eu estou falando. Tem que pegar esse CD
e levar e entregar lá. Entrega para um delegado daquele, ouve aí. Porque isso é grave, meu irmão. Isso é mentira de um desgraçado desse, entendeu? E todo mundo, aleluia, amém, 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 amém. Entendeu? Aí eu cheguei aqui na frente, joguei no meio da rua o CD. Aí depois me arrependi, eu digo, não, tem que entregar para a polícia. Sério, já arranjou outro que eu pedi? Pode comprar um para mim, viu? Eu quero outro. Eu vou dar de presente a uma irmã minha, uma irmã aqui da igreja. Dizer, irmã, dá de presente o delegado lá, da superintendência. Dá lá, para ver o que é que ele vai fazer. Não. Porque num país sério, o cara faz um negócio desse gravado, tem que ser chamado, vai dar conta disso aqui. Como é que pode, rapaz, dizer que matou filho? Depois disse que pegou o outro filho, pegou um punhal, abriu daqui até a virilha, até o pé do umbigo. Mas esse não morreu não. Conseguiu escapar. E as pessoas acreditam nisso. Entendeu? Mas dá nojo, não dá? Olha, aquilo dá nojo, 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 nojo. Pss, pss. Ah, é. Ele disse que trabalhou para a Xuxa. É por isso, irmão, olha, gente, é uma barbaridade, sabe? Outro dia me deram uma fita de VHS, um outro maluco aí, e que tem muita fama no mundo inteiro, que eu não lembro o nome do cara agora, é brasileiro ele, mas mora nos Estados Unidos. O cara sai o mundo inteiro fazendo pregação contra a Disney. Que as bonecas como é que é o nome daquela boneca? Aquela boneca americana. A Barbie. Olha, a Barbie é uma boneca trabalhada pelo diabo para fazer as moças se transformarem em lésbica. Dá para você acreditar nisso? Viu? Porque o filme dos 101 Dálmatas, aquilo ali é do diabo. É tanta o Hello Kitty. Olha, sabe o que é isso? Não tem conhecimento de Bíblia, não tem mensagem para passar para a igreja, aí ficam inventando isso e o povo gosta. E o povo gosta. Tem um irmão lá na igreja de Recife, ele disse assim para mim, ele foi ao meu gabinete, ele disse, pastor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu hoje me converti realmente, a palavra da graça me transformou, deixa eu contar uma coisa para o senhor. O senhor frequentava tal igreja, eu não vou dizer qual é a igreja, não me pergunte, viu, por favor. Né? Porque essa coisa de falar o nome de igreja, aí eu digo que é da Assembleia de Deus, o pessoal fica criticando, o pastor não devia falar, então não pergunte que eu não vou dizer que era a Assembleia de Deus de jeito nenhum. Não me force a falar. E ele disse para mim assim, pastor, eu não conhecia nada de Bíblia, mas lá tem essa coisa de dar oportunidade, né? Vamos dar oportunidade ao irmão fulano. Aí o irmão fulano vem, e ele disse, começaram com essa coisa, até que um dia disseram, uma oportunidade para o irmão. E eu disse, caramba, falar o quê? Não conheço nada. E ele disse, eu não sabia o que falar, foi um fracasso. Ele disse, deu para ver que ninguém gostou. Aí tá bom. Aí outro dia, outra vez, Deus está mandando dar oportunidade para o irmão. Ele disse, puxa vida, os outros falam, todo mundo dá aleluia, eu falo, ficou todo mundo calado. Ele disse, só que eu já tinha prestado atenção numa coisa. Aí eu peguei o macete. Esse eu subi e disse, irmãos, eu quero dizer para vocês que desde que eu entrei hoje aqui, que Deus está me mostrando anjos voando aqui dentro. Olha, tá cheio, agora mesmo eu estou vendo. Olha, trombetas de ouro, olha, tá voando, cuidado, uma rasante na tua cara. Mas quando começou a falar isso, que incendiou todo mundo. Presta atenção, eu não estou dizendo
que uma pessoa não possa ter a visão de anjo. Pode, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu estou dizendo, veja que as pessoas ficam tão ligadas a isso, que a pessoa chega, mente, inventa, e todo mundo se inflama. Ele dizia, pastor, quando me dava oportunidade era só inventar. Ele só inventar, não estava vendo nada. Olha, eu estou vendo uma agora, que roupa linda. Ai, meu Deus. Olha, se vocês vissem, e a gritaria, aleluia, glória a Deus. Não é? Bom, por isso que Jesus olhava para as multidões, se compadecia delas, porque as via como ovelhas que não têm pastor. Entendeu? E tinham lá os líderes, né, da religião. Mas eu vejo as multidões, eu me compadeço delas, porque eu vejo elas como ovelhas que não têm pastor. Será que nós não vemos a mesma coisa hoje? A mesma coisa, a mesma barbaridade, sabe? É triste, é lamentável, né? Mas acontece. Bom, entenderam a tribulação, a grande tribulação, irmãos? Bem entendido? Então diga graças a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Aleluia! Louvado seja o teu nome, meu Deus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus.